Aula. Tá dando para ver aí, meu amor? Tá, sim, coloquei para gravar agora. Então tá bom. Então vamos orar. Senhor Jesus, eu quero neste momento mais uma vez entregar nas tuas mãos as nossas vidas para agradecer ao Senhor pela oportunidade nessa noite de estarmos aqui mais uma vez para estudar a tua palavra. Pedimos a Deus que o Senhor abra o nosso coração, nosso entendimento para entender a voz e a mensagem do Senhor para os nossos corações, para o nosso aprendizado e crescimento, Senhor. Assim oramos, ó Deus, pedindo que a bênção do Senhor esteja sobre cada aluno, sobre cada servo e serva do Senhor. Assim oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, quem está com a gente aí já? O Leandro. Por enquanto somos nós. Ok, então vamos seguir a nossa aula. Pai do Senhor, o Leandro. Vamos seguir a aula. Depois os irmãos, né, assistem a gravação. Bom, nós vamos... Primeiro eu quero pedir desculpa, né? A correria do dia a dia. O ônibus atrasou com força hoje. E a questão da nossa condução, estou aqui na Serra, né? Saí de serviço às 6h pouco. Eu cheguei bem tarde. Nós queríamos fazer essa aula ontem, mas ontem era um dia também meio atípico, né, por ser feriado também. Então, preferi a gente deixar e fazer hoje. E aí, irmãos, eu quero na semana que vem a gente fazer a nossa aula na segunda-feira. Baixa ali, Laís, por favor. Fazer na segunda-feira, porque na quarta-feira a gente vai ter a inauguração da nossa congregação na Serra. Então, quero convidar os irmãos para na segunda-feira a gente faz essa aula, tá? E para a gente poder fechar o nosso ciclo dessa matéria, ok? Para a gente não perder mais tempo, não atrasar. Tá joia? Então, nós vamos lá. Nós vamos tratar hoje sobre a doutrina do Espírito Santo, né? Estudar um pouco sobre a pneumatologia. E eu falei com os irmãos, e, aliás, eu passei, né, para vocês aí um livro, desculpa, um livro não, eu passei para vocês aí um vídeo agora há pouco, e se alguém não conseguiu assistir ainda, depois assiste, para vocês terem uma noção. Aqui a gente vai tratar sobre a doutrina do Espírito Santo, nesse módulo de hoje, apenas com uma visão bíblica, né? Mas aí, naquele vídeo que eu passei, vocês começam a entender como que essa formação se dá extra-bíblica, essa compreensão do Espírito Santo, né? Porque uma coisa é a gente fazer a leitura dentro dos nossos olhares, do que a gente já conhece hoje, da Bíblia, do que está escrito, e outra coisa é você entender a função e quem é o Espírito Santo a partir do tempo que foi construído, ele como terceira pessoa da Trindade, teologicamente, a partir das discussões, dos concílios, né? É claro que a gente não vai estudar isso aqui, porque o nosso curso é básico, nosso curso a gente vai mesmo fazer mais um compilado dentro da Bíblia, daquilo que a gente tem já do cânon sagrado. Mas aquilo ali eu coloquei só para vocês terem uma noção, né, da formação, de como que os concílios discutiam essas questões e formavam as doutrinas da igreja. Né, porque a questão da divindade do Espírito Santo também é uma doutrina, né, que ela foi sendo construída e ela unificou as linhas, né, religiosas da época para poder direcionar em uma só compreensão acerca do Espírito Santo. Então, isso é importante para a gente poder entender, tá? Só para ver um prelúdio aqui, né, uma ponta inicial do assunto, e quem tiver interesse em buscar mais, né, acho que vale a pena você buscar um pouco mais sobre a questão da pneumatologia, estudar ele não só dentro do aspecto bíblico, dentro da visão bíblica, que é o que a gente conhece, né? Hoje nós já conhecemos, o Espírito Santo é o Consolador, né? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, mas isso tudo a gente conhece a partir das nossas doutrinas, a partir dos nossos líderes, nossos pastores, da nossa teologia já construída. E aí eu quero desafiar vocês a buscar na base da construção da teologia, né, para vocês entenderem um pouco mais como que foi essa formação. Amém? Mas então vamos lá, nós vamos usar os recursos que temos, né, vamos usar o conhecimento da teologia do Espírito Santo apenas dentro da Bíblia, dentro do cenário bíblico já construído, e assim a gente vai seguir a nossa aula. Vamos lá? Então, a primeira matéria de hoje, a primeira aula, né, sobre o Espírito Santo, vai falar sobre a doutrina e a pessoa do Espírito Santo, e aí, como eu tenho falado, isso dentro da nossa visão bíblica. Tá bem?
Então, vamos lá. Deixa eu tentar passar um módulo aqui também. Até meu computador agarrou aqui também. Meu Deus. Acho que vai. Foi. A doutrina e a pessoa do Espírito Santo. A introdução diz assim: das três pessoas da Santa Trindade, o Espírito Santo é certamente aquela que menos conhecemos na teoria e o que mais sentimos na nossa caminhada cristã e na prática da nossa fé. Ele é a continuação da promessa de Isaías, do Deus Emanuel, que se iniciou com a presença humana, Cristo na Terra, e se perpetuou com a presença espiritual do Espírito Santo dentro dos crentes que compõem a igreja. Nessa unidade, vamos buscar compreender mais sobre essa pessoa que habita os filhos de Deus, que habilita, né? Não que habita mesmo os filhos de Deus, e que conduz a sua igreja peregrina em busca da sua pátria celestial. Então, essa mensagem é uma mensagem bem cristã, né? Acerca do Espírito Santo, que a gente já está bem adaptado. Ele já apresentado aqui como uma das três pessoas da Trindade. Nós conhecemos quem é a primeira pessoa, né? Deus, primeira pessoa, Jesus, segunda pessoa, Espírito Santo, terceira pessoa. Agora, pasmem, e é uma grande verdade, muitos crentes ainda até hoje pensam que o Espírito Santo não é Deus, né? Mesmo com todas as construções teológicas que já foram construídas ao decorrer de todos os séculos da formação da igreja, dos pais da fé, dos principiantes lá, que começaram a escrever, e as interpretações bíblicas, né, que nós enxergamos no decorrer de toda a história do cristianismo, mas ainda tem cristãos que não conseguiu fazer esse entendimento ainda de que o Espírito Santo é Deus, como Jesus é Deus, como Deus é Deus. E aí esse foi um tema das discussões lá do concílio, dos concílios que aconteceram, né, que foram vários, que foram confirmando o assunto acerca do Espírito Santo, e aí vocês podem, eu coloquei no grupo, depois vocês podem dar uma pesquisada, dar uma analisada a partir, né, ali do resumo que é feito naquela aula ali, mas a partir daí tem como buscar aprofundar mais sobre o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, na verdade, ele não é uma força, o Espírito Santo ele não é apenas um espírito, né? O Espírito Santo ele não é algo que não existe, né? O Espírito Santo ele é Deus como Jesus é Deus, ele é Deus como Deus é Deus, e isso a gente vai conhecer dentro da própria visão bíblica, né? Qual nós vamos estudar aqui. Vamos lá, vamos passar o segundo slide. A doutrina e a pessoa do Espírito Santo. Quais são os objetivos dessa aula? Primeiro, apresentar o conceito da pneumatologia, que é a pessoa do Espírito Santo, o seu papel na história da salvação. Depois, descrever, aliás, nomes que descrevem o Espírito Santo e os símbolos que lhe foram atribuídos ao longo da sua história. Então, a gente vai, aqui dentro desse primeiro ponto, né, falar um pouco sobre essa questão do conceito da pneumatologia e também a gente descreve alguns símbolos que o Espírito Santo representa, alguns nomes que ele leva, né, ao decorrer da história, e os motivos por que ele leva esse símbolo, por que ele leva esse nome, né, quando que acontece isso aí. Então, a gente vai baseado nesse item falar sobre esses acontecimentos. Vamos lá, o próximo módulo. A doutrina e pessoa do Espírito Santo. Diz assim, a palavra pneumatologia origina-se do grego pneuma, que quer dizer espírito, e logia, que significa estudo. Denomina-se pneumatologia a ciência que estuda a existência do Espírito Santo, sua natureza divina, seus atributos e manifestações, seu relacionamento com Deus Pai e com Cristo, sua influência em relação ao universo físico e espiritual. Então, por que a palavra logia, né? Pneumatologia. Pneuma vem da palavra, vem do grego, né? Da palavra grega, e aí a gente vê que quer dizer que, no caso, é a questão do espírito, e logia é o que significa estudo. Então, a pneumatologia, a gente vai estar estudando sobre o espírito, né? E o que a gente vai estudar? A gente vai estudar, no caso, denomina essa questão da pneumatologia, a ciência que estuda, primeiro, a existência do espírito. Como você prova a existência de um espírito, né? Então, parece até meio
bem complicado de se explicar, né? A existência do Espírito, né? E aí é uma grande verdade, a gente descobre aqui, com aqueles que têm a experiência com ele, né? Somente quem tem experiência com o Espírito Santo vai realmente testificar a sua existência. Aqueles que não têm experiência com o Espírito Santo não vai conseguir compreender, né? Por isso que o Evangelho é coisa, como dizia Paulo, né? Os sábios não entendiam isso, parece coisa de louco, né? Então, a gente conhecer isso é mesmo a prática daqueles que vivem o Evangelho do Senhor, né? E aí a gente tem aqui o ponto fundamental para a gente poder discernir aqui, que é a questão, além da existência, a sua natureza divina, né? Como que a gente vai atestar a natureza divina do Espírito Santo? Outra coisa são os atributos e as suas manifestações, né? Como que o Espírito Santo se manifesta? Quais são os atributos dele? Quais as características? O que que tem o Espírito Santo comprova, né, a sua existência, o seu relacionamento? E aí a gente vem também a questão do relacionamento com o Deus Pai e também com Jesus. Aonde o Espírito Santo entra na história com Deus, aonde o Espírito Santo entra na história com Jesus, qual é a sua influência também em relação ao universo físico e também ao universo espiritual. Então, esses assuntos, irmão, a gente vai estudar aí dentro da nossa aula. Vamos lá, o próximo item. A doutrina e a pessoa do Espírito Santo. Uma vez redimidos pelo sangue de Jesus, sangue de Cristo, é o Espírito Santo quem separa cada membro dentro do corpo de Cristo. Cultiva o caráter cristão, consola os crentes e dá os dons espirituais a fim de que servamos aos propósitos do reino de Deus na terra. O Espírito Santo é um ser constituído de personalidade, um ser moral, pessoal e divino. Apesar das tentativas de negar a existência e poder da pessoa do Espírito Santo, a revelação completa das Escrituras demonstram aperfeiçoamento. Parece. Uhum. Então, demonstram aperfeiçoamento. Então, apesar das tentativas de negar a existência e o poder do Espírito Santo, só me acertar um pouco aqui, irmãos. Aí. Vamos lá, o pastor Wagner já está aí também, irmã Sandra, Deus abençoe. Então, vamos lá. Só relendo aqui novamente. Então, o Espírito Santo é um ser constituído de personalidade. Amém. Agora. O Espírito Santo é um ser constituído de personalidade, é um ser moral, pessoal e também divino. Apesar das tentativas de negar a existência e poder da pessoa do Espírito Santo, a revelação completa das Escrituras demonstra perfeitamente seus atributos morais e naturais, sua presença e manifestação tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A pneumatologia segue a cristologia do Novo Testamento, pois é o Espírito Santo quem aplica a obra de Cristo nos corações dos homens. Bom, o que a gente começa a discutir, então, dentro desse aspecto aqui, em relação à questão da doutrina, né? Quando a gente fala o título doutrina, doutrina é aquilo que é construído, doutrina é aquilo que já é formado, é aquilo que a gente deve se orientar por ela. Isso significa doutrina, né? Por exemplo, a igreja tem as suas doutrinas constituídas, as suas doutrinas já estabelecidas, né? E a gente se orienta por essa doutrina. A pessoa do Espírito Santo já é uma doutrina construída, assim como a pessoa de Cristo, como nós estudamos na aula passada, né? O título, Jesus, é uma doutrina desenvolvida que refere-se ao homem Jesus. Cristo é uma doutrina estabelecida que refere-se ao Messias, ao ungido, né? Aquele que viria para resgatar, né? E também o nome Jesus está diretamente ligado à sua funcionalidade, que é a questão da salvação. Né? Então, são doutrinas que foram estabelecidas acerca de Jesus Cristo. Né? E o Espírito Santo. Também existe uma doutrina já pré-estabelecida, né? Já estabelecida acerca do Espírito Santo. E é o que a gente vai trazer as claras aqui, né? Para a gente poder... É claro que são coisas que a gente já conhece no nosso dia a dia, mas a gente começa a entender um pouco mais dentro de uma visão mais estruturada, dentro de uma visão bem formalizada, né, podemos assim dizer, teologicamente, para a gente entender um pouco
e até sobre questões de citações bíblicas, né, onde o Espírito Santo ele entra nessa função juntamente aí a obra redentora, né? Porque a gente observa, irmãos, que na obra redentora a gente tem Deus, né, acima de todas as coisas no início. E a gente tem ali o período do Antigo Testamento, a peça fundamental ali era Deus, né? Apesar de que a gente tem ali vários acontecimentos de Jesus sendo manifestado, mas como não era ainda conhecido, identificado, ele apresentava-se como um anjo do Senhor, né, em alguns aspectos. O Espírito de Deus já se fazia presente, como, por exemplo, né, em ocasiões que o Espírito descia sobre o povo, e alguns até profetizavam, né, e depois o Espírito subia novamente, porque não era chegado o tempo ainda, né, mas no Antigo Testamento já tem vários relatos da manifestação do Espírito Santo, também na obra da criação, né, quando lá no princípio façamos o homem, ali tem Deus, ali tem o Espírito Santo, ali tem Jesus, né, quando a gente vê também a obra da criação do haja, né, que Deus determinava e assim as coisas aconteciam. Então, nós temos aqui, dentro dessa construção doutrinária, que o Espírito Santo esteve presente em todo o contexto bíblico, né? E agora, especificamente, como nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo, a gente vai ter alguns aspectos aqui para a gente poder abordar, né? Como, por exemplo, quando se fala que uma vez redimidos pelo sangue de Cristo, ou seja, como que a gente é redimido pelo sangue de Cristo? Como a pessoa aceita a fé. Uma vez que a pessoa aceitou a fé, reconheceu Jesus como Salvador da sua alma, aí o que acontece? O Espírito Santo vem e entra na vida dessa pessoa. Aí, da onde o apóstolo Paulo fala, né, que todos fomos batizados no mesmo Espírito. Quando diz batizado no mesmo Espírito, ele não está falando sobre o batismo com o Espírito Santo, mas ele está falando desse batismo da aceitação da fé, de quando as pessoas reconhecem Jesus como Salvador, todos recebem o mesmo Espírito. Então, é como se todos fossem selados, batizados pelo mesmo Espírito ao receber da fé, que é o Espírito, né, de Deus que nos transforma, que nos convence do pecado, né, que vai nos regenerando, ou seja, ele pega aquela velha criatura, aquele homem que estava no pecado, e ele começa agora a mudar a sua mente, transformar a sua vida. Então, aqui está o Espírito de Cristo agindo na vida do homem, né, já inicialmente a partir da decisão dele para com Cristo. Então, quando nós estamos aqui, né, que o Espírito ele é quem separa cada membro do corpo de Cristo, né? O Espírito Santo é quem separa cada membro do corpo de Cristo, cultiva o caráter cristão, ou seja, aí a gente já está falando de uma obra, né? De um chamado, de uma preparação, né? De uma transformação, transformar o caráter do homem no caráter de Cristo. Essa é a função do Espírito Santo. É claro que tem a nossa participação no meio, na aceitação, né? Da gente lutar contra o nosso próprio eu, porque se você não quiser, nem o Espírito Santo vai transformar você se você não quiser. Se o ser humano não quiser, não vai entrar. Mas se o homem abrir o coração e o seu entrar, né, o Espírito Santo é quem vai convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo, né? E aí ele consola os crentes, ele dá dons espirituais a fim de que nós servamos o propósito do reino de Deus na terra, porque Deus tem projetos com a igreja, Deus tem projetos com aquele que tem o seu espírito na terra, e isso é importante, irmãos, a gente destacar, né, porque não é em vão que Deus nos chama, não é à toa que nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Né? Se Deus nos deu do seu Espírito Santo, é para quê? Porque ele quer transformar a nossa vida como a vida de Cristo, a imagem de Cristo, para que a gente transforme outros, né? Ou dê a oportunidade que outros sejam transformados pela pregação da palavra, pela aceitação, né? Para que o Espírito Santo também possa habitar e transformar outros corações e outras vidas. Então, muito bem, aí nós temos que o Espírito Santo ele nos dá dons, né? Para que isso aconteça, para que os propósitos do reino de Deus na Terra aconteçam. O Espírito Santo ele é um ser constituído de personalidade, isso aqui é o que caracteriza também a sua personalidade, ou seja, que o Espírito também, né, é um ser como Jesus, é um ser como Deus, porque ele tem personalidade, né? Ele é um ser moral, um ser pessoal, um ser divino. Personalidade, por quê? Porque ele tem sentimentos, ele fala, ele ouve, né? Ele se entristece, é isso? Então, isso faz parte de uma personalidade. Ele tem um ser moral, né, voltado para a santificação, não é isso? Ele nos atrai à santificação. Né? Uma pessoa que vive uma vida totalmente imoral, totalmente sem critério, sem reverência, ele não pode nunca dizer que tem um Espírito de Deus na vida dele. Né? Porque o Espírito Santo, o nome já está nele, santo.
né? Então, ele traz o ser humano do pecado para uma vida de santificação, né? Também é pessoal e divino, né? Porque a gente, já que o Pré falou, ele está desde o início de toda a criação. E aí a gente vê que apesar das tentativas de negar a existência e o poder da pessoa do Espírito Santo, a revelação completa das Escrituras demonstram perfeitamente seus atributos morais e naturais, sua presença e manifestação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E aí, se vocês forem aprofundar, né, como eu falei para vocês lá no início, vocês vão ver que existiram teorias que tentaram tirar a divindade do Espírito Santo, tentaram fazer que o Espírito Santo era uma força, né, que o Espírito Santo era simplesmente uma vontade de Deus, uma expressão de Deus, mas que ele não existe como pessoa, que ele não é a terceira pessoa da Trindade. E algumas dessas teorias permanecem vivas até hoje, né, permanecem vivas, e algumas pessoas, pela má interpretação bíblica, também continuam entendendo o Espírito Santo dessa forma. Por quê? Porque ele não viu o Espírito Santo como pessoa. Ele nunca ouviu dizer que o Espírito Santo foi crucificado, porque quem foi crucificado foi Jesus. Então, pensa, não, o Espírito Santo era só um Espírito, né? Mas não é só um Espírito. A Bíblia apresenta ele como a terceira pessoa da Trindade, né? E isso é uma discussão teológica que passou-se por grandes teólogos, né, do início da igreja, e que viveram os primeiros momentos ali cruciais da igreja, que discutiam teologia, né, de uma forma muito mais acentuada do que hoje a gente tem. Hoje, na verdade, a gente mais reproduz o que foi construído lá atrás do que a gente construir. Na verdade, hoje, uma nova teologia que tem que ser construída, chamada teologia da libertação, tem sido mais agressiva e perigosa à igreja do que as teologias anteriores. A teologia da libertação está tirando as pessoas, está libertando as pessoas para um mundo, né, para uma ideologia, para um universo que só Deus pode ter misericórdia. Estão afastando de Deus a santidade, estão afastando de Deus a exclusividade, estão se abrindo as portas demais dentro de uma nova teologia que está sendo construída a partir desse século XX, que, né, se iniciou aí. Mas não vamos entrar nesse assunto agora, não. Então, com respeito aí ao Espírito Santo, a gente tem as características dele que a Bíblia vai apresentar, né? A pneumatologia segue a Cristo no Novo Testamento, pois é o Espírito Santo que aplica a obra de Jesus no coração dos homens. Veja bem, isso aqui é importante. Se vocês observarem depois dentro do livro, vocês dão uma lida, né, vocês vão ver que o escritor aqui ele fala justamente isso. A pessoa aceita Jesus como Salvador, ele tem um pré-início ali, né? Mas quem vai desenvolver ali a cultura cristã vai ser o Espírito de Deus. Assim aconteceu com os discípulos, né? Os discípulos tiveram aquela experiência maravilhosa com Jesus, viveram um bom tempo ali com Jesus, né? Mas, ou seja, eles só passaram a estar à frente e realmente atuar e fazer aquilo que Jesus falou, vocês, em meu nome, farão obras maiores do que essa. E só passou a acontecer essas coisas depois quando o Espírito Santo entrou, né? Jesus subiu, como ele havia dito, que enviou um Consolador, enviou o Espírito Santo, aí a partir daí sim, o que acontece? Agora aquelas pessoas começam a ser usadas de forma diferente, a descobrir uma nova experiência, né, com Deus, começa a viver de uma forma muito diferente, um evangelho que foi moldando eles e transformando, de forma que eles foram construindo, né, pela direção do Espírito de Deus, pelo Espírito da verdade, guia em toda a verdade, né, e aí eles foram construindo o que nós temos hoje aí do evangelho do Senhor. Vamos lá, próximo item. A pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é um ser vivo, constituído de personalidade, não sendo apenas uma influência ou uma emanação de Deus. É uma pessoa divina que participa da Trindade. Ele é um ser pessoal, pois ele é, primeiro, ele é onisciente, segundo, ele é onipresente, terceiro, ele é onipotente. Aí nós temos 3 referências bíblicas aí, né, que vai falar um pouco sobre esses 3 aspectos do Espírito Santo. Primeiro, onisciente, né? Ele conhece até os pensamentos de Deus, né, diz a Bíblia. Ele conhece até os pensamentos de Deus, 1 Coríntios 2, o verso 10. A onisciência é um dos atributos divino. O que é divino? Divino significa que faz parte da divindade, faz parte de Deus, saber tudo. O ser Deus e não saber das coisas não se torna um Deus verdadeiro. Para ser um Deus verdadeiro, ele precisa saber tudo. E o Espírito Santo, ele contempla esse requisito da onisciência. Outra coisa é a onipresença. É o mesmo Espírito que está aqui, ele está em todos os lugares do mundo. Ele preenche toda a terra, né? Aí o salmista diz, quando ele
escreve lá no Salmo 139, 7, 8, aonde quer que fomos, ele estará lá. De onde fugirei do teu espírito? Né? Diz o salmista. Por quê? Porque o Espírito de Deus é onipresente, né? Ele está em todo lugar, diferente dos anjos. Os anjos não são onipresentes, né? Os anjos podem ter a velocidade, né, muito ágil, muito rápido da luz, mas eles não são onipresentes, né? E aí eu me lembro de muitos anos atrás na igreja nós tínhamos um diácono que ele sempre que orava ele dizia: Senhor, envia aqui o anjo Miguel, o anjo Gabriel e tal. Aí eu ficava pensando naquilo, né? Eu falei: rapaz, se Deus mandar o anjo Miguel, o anjo Gabriel aqui, e lá nos Estados Unidos pedir ele também no mesmo tempo, e lá na Europa pedir também, e lá no Japão pedir também, e lá na África pedir também, e lá na Índia pedir também, para onde que ele vai? Né? Porque o anjo Miguel a Bíblia fala sobre o arcanjo, né? Miguel, ou seja, é um anjo. É um anjo. Então, como é que ele poderia atender todas as orações? E outra, ele tem uma função, né? Quando a gente vai falar, né? A gente até falou, né? O Leandro passou essa questão da angiologia e a gente também estudou bastante as questões da própria escola dominical, que os anjos, existem as classes de anjos, né? E, na verdade, quando a gente ora pedindo a Deus um anjo, Deus pode mandar qualquer um anjo da sua presença, vamos assim dizer, né, que estão a serviço da igreja, estão a serviço dos seus, né, e os anjos são seres celestiais, conservos nossos, estão realmente para nos servir, né, estão para nos servir, mas que há muitas discussões teológicas acerca das questões dos anjos, né, mas, biblicamente pensando, a gente enxerga que os anjos eles não são onipresentes, o Espírito Santo é. O mesmo Espírito Santo que ele está aqui, né, ele está em todos os lugares do mundo, onde tiver um ser vivente, onde tiver um servo, uma serva do Senhor, o Espírito de Deus está ali. E outra coisa é a questão da onipotência, ele também tem todo o poder, né? O Espírito Santo tem poder sobre a vida, tem poder sobre a morte, né? Por exemplo, Lucas lá, a gente vai ver ali, ele tem poder para fazer qualquer coisa. Vocês têm a questão também de outros textos bíblicos, né? O Espírito de Deus traz a vida às pessoas, né? É, é, então, o próprio Jesus foi gerado pelo Espírito, né? Então, a gente vê aí o poder do Espírito Santo de forma também grandiosa, né? A onipotência também pertence a esses atributos ao Espírito Santo. Amém? Então, vamos lá, o próximo slide. Suas funções e características. As funções do Espírito Santo. Ele revela, ele intercede, ele testifica, ele ensina, ele clama, ele sente, ele ofende-se e não tolera blasfêmia. É o único pecado que não tem perdão, diz o próprio Jesus, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Veja bem, vamos pensar um pouco sobre isso, né? Quando Jesus fala sobre a blasfêmia com o Espírito Santo, por quê? Jesus ele veio com uma missão. A missão dele era abrir as portas do inferno. Aliás, abrir as portas da igreja para que as portas do inferno não prevalecessem contra ela. Né? Então, quando Jesus vem, ele começa a plantar uma semente. A semente do evangelho. É fazer uma releitura de todo o sistema religioso que existia entre os judeus. Então, Jesus ele começa a desenvolver essa nova metodologia de se interpretar as escrituras e de se entender Deus. E quando ele faz isso, né, ele sofre muito desavença, ele sofre muita rejeição, mas ele implanta, né, mas ele implanta. E aí chega um dia que ele chega a dizer, olha, toda blasfêmia, toda palavra profetida contra o Filho do Homem seriam perdoadas. Até porque Jesus ele veio com essa missão, que era a missão de perdoar. Ele veio para morrer em nosso lugar, ou seja, ele já veio de forma substitutiva, né? Ele já veio de forma vicária, ele já veio de forma para poder trazer salvação àqueles que estavam em pecado. Ele não tinha pecado, mas ele veio para morrer no lugar dos pecadores. Então ele diz, ó, qualquer pecado contra mim tem perdão. Né? Contra mim tem perdão. Agora, quem blasfemar contra o Espírito de Deus, esse não tem perdão nem nessa vida, nem na próxima. Ou seja, porque a função do Espírito de Deus, na verdade, já não estaria, vamos poder dizer assim, né? O Espírito de Deus ele não veio para se sacrificar por nós. Quem veio para sacrificar por nós foi Jesus. Ele veio para sacrificar por nós. O Espírito de Deus não. O Espírito de Deus ele já veio como Deus.
né? Ele já vem como Deus, ele não vem como homem. Jesus veio como homem, então, como homem, ele poderia sofrer, como homem, ele poderia ser desprezado. Agora, o Espírito de Deus, como Deus, ele jamais poderia ser blasfemado. E aí, como existe o Espírito de Deus, existe o Espírito das trevas, o Espírito do diabo, o Espírito do engano, o Espírito da mentira, né? Que é Satanás, as pessoas poderiam querer atribuir aquilo que é do diabo ao Espírito Santo, e isso Jesus não permite. Jesus fala, quem assim fizer, né, não tem perdão nem nessa vida, nem no futuro, porque a blasfêmia contra o Espírito de Deus é justamente depositar o Espírito de Deus os atributos, né, que são do maligno, né, atribuir ao Espírito de Deus aquilo que é do diabo. Então, para isso, não tem perdão nem nessa vida e nem no futuro. Aí a gente observa, irmãos, o Espírito ele veio como Deus, né? Ele já veio na sua forma sublime, na sua divindade, né? Mas ele veio com funções entre nós aqui, seres humanos aqui na Terra. Ele veio trazer revelação, aí nós vemos aqui, ó, profecias não vêm do homem, mas elas vêm do Espírito, ou seja, é o Espírito que intermedia esse cenário espiritual com o nosso aqui carnal. É o Espírito de Deus quem traz a mensagem, é o Espírito de Deus quem traz a revelação do céu, é o Espírito de Deus que, tendo onisciência, né, fala sobre o futuro, fala sobre o presente, fala sobre o passado, né? É o Espírito de Deus que está nesse cenário. Então, nós temos aqui essa ação divina, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, agindo na mesma direção. Isso é divindade, né? É fazer parte da Trindade, é trabalhar na mesma direção. Aí nós temos a questão de Romanos 8:26. Ele intercede, ou seja, não sabemos pedir, mas o Espírito ele faz a intercessão por nós, ou seja, aí ele já trabalha como intermediador entre Deus e o homem, aquilo que às vezes a nossa alma necessita e a gente não sabe falar com os nossos lábios, o Espírito já sondando a sinceridade do nosso coração, ele intercede a Deus por nós com gemidos inexprimíveis, né? É outra coisa, testifica, o Espírito Santo é testemunho de Cristo, né? Testifica Cristo na nossa vida, testifica o Evangelho na nossa vida. O que leva as pessoas do mundo inteiro a acreditar no Evangelho de Cristo? É o Espírito de Deus. Jesus estava onde? Lá há 2000 e tantos anos atrás, né? Mas o Espírito de Deus ele continua testificando no coração dos homens, e a mensagem de Cristo é como se ele estivesse falando hoje no coração de todo aquele que ouve. Por quê? Porque o Espírito de Deus faz isso, né? Então, nós pegamos uma mensagem que ela é já de 2000 anos atrás, mas ela, cada vez que a gente ouve, cada vez que a gente fala, ela se torna resiliente, ela se torna nova, ela se torna renovadora, né? Ela direciona o mundo, ela direciona o planeta, ela direciona país, estados, homens, por maior que seja ideologicamente, mas a palavra de Deus é a única que tem poder, né, de transformar, de mudar gerações, de mudar pensamentos, né? Isso através de quem? O Espírito de Deus que trabalha. Ele ensina também, o Espírito Santo ensina-nos a fazer a vontade de Cristo. O Espírito Santo também, ele clama a Deus dentro de nós, né? Olha que maravilha, né? Ele também sente os maus atos, entristece o Espírito Santo. Olha, não existe coisa pior do que o crente que tem o Espírito de Deus, e quando ele comete alguma coisa, né, algum pecado, algum deslize, e o Espírito de Deus se entristece dentro dele, que ele, a própria pessoa sente, né, essa tristeza do Espírito, sente essa angústia na alma, né, sente esse vazio, né? Por exemplo, irmãos, uma experiência, não sei se algum de vocês já desviaram, eu uma vez me afastei do Evangelho, quando novo ainda, né? E isso foi em 97. E quando eu via os crentes, eu sentia aquela tristeza dentro de mim, né? Quando passava por alguns irmãos, aquele vazio dentro de mim. Quando eu ia orar, às vezes em casa, mesmo afastado, né? Eu tentava orar, não conseguia, eu só olhava como se eu estivesse olhando dentro de mim, estava faltando algo muito grande que me completava, né? E eu só pude sentir isso de novo depois que eu reconciliei com Cristo, né? Que eu acertei minha vida com o Senhor. Aliás, isso foi em 96, né? Porque eu me converti em 94, eu comecei a ir para a igreja e tal, eu fiquei firme até 96, até 95, final de 95, aí depois tive um deslize e me afastei, e em 96 eu voltei para o Senhor. Foi só a partir daí que eu realmente consegui ter aquele vazio completo de novo, né? Então, é perceptível a ausência do Espírito Santo na vida do crente. Quando o crente perde
essa unção. É igual o crente que perde o brilho. Às vezes a pessoa, ele não perde o cartãozinho de membro, continua com o nome do hall de membro, mas já perdeu Jesus há muito tempo na vida. Já não sente graça na oração, no jejum, não sente graça na leitura, não sente graça no culto, não sente graça em campo. Para ele estar na igreja está sendo ruim, né? Estar dentro da igreja é como se estivesse incomodado, ele quer estar em outro lugar, ele quer estar na festa, ele quer curtir a vida, ele quer, entendeu? E aí ele vai deixando Jesus de lado, vai deixando Jesus de lado, né? E essa pessoa se torna tão vazia, tão sem Deus, que ele já começa a não sentir mais diferença entre o homem do passado e o homem que ele está vivendo, né? Quando eu digo o homem, eu digo a humanidade, o ser humano. Então, o Espírito Santo ele faz essa diferença na nossa vida. Quem está cheio do Espírito Santo, ele sente a presença do Senhor na sua vida. Vamos lá, o próximo slide. A natureza do Espírito Santo. O Espírito de Deus. O Espírito Santo é o Espírito Santo é o executivo da divindade. E Deus fez e preserva o universo por intermédio dele. Através do Espírito de Deus, opera na esfera espiritual, regenerando os pecadores, santificando e sustentando os crentes. Então, aqui a gente tem na questão da natureza, né, o Espírito de Deus, ele trabalhou na construção da divindade, na construção de tudo isso que existe, né, do universo, né, por intermédio dele também é que o universo existe. E, em segundo ponto, o Espírito de Cristo, ele é denominado Espírito de Cristo porque ele é enviado em nome de Cristo, né? João 14, 26 fala isso. O Espírito, perdão, o Espírito é o início da vida espiritual pelo qual os homens são nascidos no reino de Deus e sua obra é peculiarmente atrelada com a obra de Jesus Cristo, como já dissemos, né? Porque, perdão, porque aqui o que acontece? O Espírito, ele é o início da vida espiritual pelo qual os homens são nascidos no reino de Deus. Né? O reino de Deus, ele não é um reino físico. O reino de Deus, ele é um reino espiritual. Né? O que é um reino espiritual? Por exemplo, vamos fazer a comparação do reino material. Um reino material, ele acontece como? Existe um rei, perdão, existe um rei, existe uma terra, né, um território, é isso, existe um trono, né, e as pessoas servem esse reino. Como? Vivem em função desse reino. Se o rei estabelece lá, por exemplo, ó, você tem que trabalhar tantas horas por dia, você tem que pagar tanto imposto, você tem que tal horário vir aqui no palácio para poder adorar o rei. E quando chegar, você tem que encurvar diante do rei. O súdito, as pessoas que são submissas a esse rei, eles vão fazer o quê? Tudo aquilo que o rei faz. Né? Tudo aquilo que o rei fala para fazer. Então, o reino de Cristo ele é um reino espiritual. E aqui o que acontece? O Espírito Santo é quem inicia isso. Como que isso acontece? É uma lei espiritual que acontece dentro de cada cristão. É o que eu tenho sempre falado na igreja. Muitas pessoas talvez não entendem ainda o reino de Deus até hoje. Tem pessoas que pensam, ser crente é estar na igreja, fazer parte do reino de Deus. O reino de Deus é a igreja. Não, irmãos, o reino de Deus é muito maior do que a igreja. A igreja faz parte, mas não é o reino de Deus. O reino de Deus acontece em nós, porque o reino é domínio, o reino é significado de pertença, ou seja, você pertence àquele reino. Por exemplo, nós somos brasileiros. Se a gente estiver em outra terra, a gente continua brasileiro. Mas se a gente sair para outro país, qualquer que for o país, a gente continua sendo brasileiro. Mas nós estamos no Brasil. Né? Fazer parte do reino de Cristo é isso. A gente pode viver em qualquer lugar, mas nós continuamos sendo de Cristo, participando do reino espiritual de Cristo. Quem é o meu Senhor? É Jesus, né? É o Espírito Santo, é Deus. Então, independente do lugar, você estando dentro da igreja ou não, tem pessoas que se ele precisar trabalhar fora e ele não puder estar na igreja durante a semana, ele prefere desviar, porque ele acha que estar no reino de Deus é estar dentro da igreja. Né? Tem pessoas que se ele precisar trabalhar um dia embarcado, ficar 6 meses fora, ele é obrigado a desviar, porque para ele estar no reino é estar dentro da igreja. Se ele ficar 6 meses fora da igreja, ele desviou. Não, irmão, o reino de Deus é muito maior. Né? E quem faz a gente entender isso é o Espírito de Deus. Quem te faz você sentir como pertencente a esse reino é o Espírito de Deus. Né? Porque independente de onde você estiver, você é um cristão. Aonde você estiver, em qualquer lugar que você estiver, você é um cristão. E quem testifica isso você? O Espírito Santo.
né? O Espírito Santo testifica que você é um cristão, testifica que você é um servo, que você é uma serva do Senhor, não é isso? Então, o Espírito de Deus, ele faz esse início do reino, porque o reino de Cristo vai se concretizar na sua plenitude, né, a partir do arrebatamento da igreja, quando Jesus, depois dos 7 anos de grande tribulação, ele implantar o reino milenial dele aqui na Terra. Aí teremos, sim, o reino físico e espiritual de Jesus. Mas, enquanto isso, o reino ele acontece de forma empírica, né? Ele acontece dentro de nós, ele acontece de maneira que a gente vive esse reino, esse domínio de Cristo em nós, estando em qualquer lugar do mundo, nós fazemos parte do reino da família de Cristo. Vamos lá, o Espírito Santo. O Espírito Santo ele denomina-se santo, porque sua obra é essencialmente a santificação. Daí o seu nome está diretamente relacionado à santificação das coisas e dos seres. A onipresença de Deus, que é santo, é que faz a santidade, a condição moral necessária, presente em todo o universo. Então, a questão da santidade, né? Da santificação do Senhor na nossa vida, o Espírito Santo, do próprio nome, já está denominado, né? Ele denomina-se santo, porque a sua obra ela é essencialmente a santificação. Quem nos dá força para santificar a nossa vida é o Espírito Santo. É por isso que o crente precisa ter o Espírito de Deus na sua vida. E não só ter, mas ele precisa ser submisso ao Espírito de Deus na sua vida. Quando a gente se submete ao Espírito do Senhor, o nosso eu desaparece, né? E a vontade soberana do Senhor, ela cresce, ela expande, ela tem mais poder para a gente entender a vontade soberana de Deus e viver a vontade do Senhor na nossa vida. Bem, vamos lá, outro slide. O Consolador, aqui é uma palavra aí grega, que eu não sei mais ler grego, mas eu sabia antigamente. Então, vamos lá. Mas aqui eu acho que está escrito Paracleto. É isso mesmo, Paracletos. Vamos lá. Ao ver a tristeza dos discípulos, por saber que ele iria partir, Jesus disse que enviaria o Consolador para não deixá-los sozinhos. Ou seja, é constrangedor, né? Você está vivendo, você tem uma pessoa, autoridade sobre sua vida, de repente você sabe que essa autoridade vai embora e você fica agora desesperado. Eu vou fazer o quê? Eu aprendi agora a estar submisso a essa pessoa e viver em função dessa pessoa. Agora ela vai embora, como é que eu vou viver? Né? E aí Jesus diz, ó, vocês podem ficar tranquilos que eu vou enviar o Paracleto, né? Eu vou enviar o Paracleto, vou enviar outro Consolador. E esse Paracleto, ele tinha funções, né? Como no período grego lá, ele tinha funções como se fosse um advogado, como se fosse alguém que defendia os direitos do outro, né? Que era o termo usado, Paracleto, significava essa pessoa, né? Uma pessoa da mesma importância, uma pessoa que se doava por aquele a qual ele defendia, né? Daí surge aí a nomenclatura, né? Dos advogados, né? Vem dessa função aí do Paracleto. Então, além disso também, quando Jesus disse que ele enviaria outro Consolador, os textos, né, originais, eles apresentam que seria alguém do mesmo peso, da mesma altura, né, da mesma condição que Jesus, outro que estaria com os discípulos assim como Jesus esteve. Então, não haveria diminuição de poder, não seria alguém inferior a Jesus e nem alguém superior a Jesus. Seria alguém igual a ele. Quando ele diz outro, porque ele era um consolador daquelas pessoas, agora ele ia, mas ele viria outro para continuar consolando aquelas pessoas que estavam com ele ali. Né? Aí vem o Espírito da promessa. A graça e o Espírito Santo já eram prometidas desde o Antigo Testamento. Logo havia esperança nessas promessas. Joel 2, verso 28 diz, né? E naqueles dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão visões. Não é isso? Então, Joel já havia escrito sobre isso. Porque existiria um dia. Talvez Joel nem sabia como isso ia acontecer. Nem entendia, talvez, do que ele estava escrevendo. Né? Mas o próprio Espírito que estava ali inspirando. Já profetizando, porque o Espírito também é onisciente. Já sabia que esse dia viria. Né? E esse dia se concretiza com ênfase, né, e na sua plenitude, no livro de Atos, capítulo 2. Quando o Espírito desce, ele vem como um vento veemente e impetuoso, enche a casa,
e desce sobre aquele lugar e todos ali foram cheios do Espírito. Então a gente tem o derramamento do Espírito Santo. Ele também é o Espírito de verdade. Ele é quem ilumina para o conhecimento da verdade, pois é ele que nos lembra dos ensinos de Cristo, nos fazendo melhor pela verdade. Então, o Espírito da verdade, esse aqui é o que nos guia na verdade, ele é o que nos ensina a verdade, é o que nos ilumina a verdade, né? E nos ensina e nos lembra os ensinos também de Cristo, fazendo melhor pela verdade. Ou seja, a função do Espírito de Deus na questão da verdade, porque ele é a verdade. Por ele ser verdade, né, ele também nos guia no caminho da verdade. Daí, irmãos, a gente volta a dizer, quem tem o Espírito de Deus, ele vai ser construído nele a imagem e a semelhança de Cristo. Isso é o que precisamos, como cristão, ter construído em nós a imagem e semelhança de Cristo. Porque o Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, nos guia em toda a verdade. Se ele nos guia na verdade, a função dele é justamente essa, nos moldar ao modo de Cristo. O Espírito de graça, intercessor, Romanos 8, verso 26 e também 27. O Espírito de Deus está no homem gratuitamente para ajudar em todas as situações em que o homem o reconheça como uma parte de Deus em nós. Então, se nós reconhecemos, se todos os seres humanos que têm o Espírito de Deus reconhecer que o Espírito estando em nós é como se uma parte de Deus estivesse em nós, irmãos, a gente vai viver muito melhor, a gente vai servir a Deus muito melhor, a nossa vida será muito melhor, porque essa é a verdade, só que às vezes a gente não percebe isso. Às vezes a gente não consegue enxergar isso em nós. Quem tem o Espírito de Deus, você tem uma parte de Deus em você, Você tem a terceira pessoa da Trindade habita em você. Então, quando a gente tem isso em nós e a gente consegue conciliar isso com o nosso eu, a gente consegue domar o nosso eu. E muitas das coisas que a gente poderia fazer, a gente não faz porque o Espírito do Senhor está em nós. E aí a gente, nesse temor que ele já nasce naturalmente dentro do cristão, a gente consegue se frear. Embora, às vezes, a gente tem que trabalhar muito o nosso eu, os nossos intuitos, mas com tudo isso, o Espírito de Deus em nós nos ajuda a ser vitorioso e a vencer essas dificuldades. Então, a gente ele é um Espírito também de graça, o Espírito de Deus está no homem gratuitamente para ajudar em todas as situações em que o homem o reconhece como parte de Deus em nós, esse Espírito. O Espírito de adoção, Cristo é o primogênito e nós seremos adotados como filhos de Deus. E essa confirmação, quem dá é o Espírito Santo. E uma vez que nós somos filhos por adoção, a gente passa a ter todo o direito do Pai. Então, somos irmãos de Jesus por adoção, temos direito a todas as riquezas que Deus tem preparado para a sua igreja, para o seu povo, para os seus filhos. Então, nós somos ricos em Deus, ricos da graça de Deus, ricos da bênção do Senhor na nossa vida. O Espírito que dá sabedoria e entendimento traz conselho e poder, que dá conhecimento e dá também temor. Isaías capítulo 11, verso 2. O temor do Espírito do Senhor coloca no coração do homem, é o que nos aproxima cada vez mais de Deus. Amém? Vamos lá. O próximo slide. Símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo, alguns símbolos, que refletem o Espírito Santo. Fogo, vento, água, são símbolos conhecidos, O fogo simboliza a limpeza, a purificação, a limpidez, a ardente e o zelo produzido pela unção do Espírito. O Espírito é comparado ao fogo, porque o fogo aquece, ilumina, espalha-se e também purifica. Então, quando o Espírito ele tem essas funções em nós, seres humanos, esses são os efeitos que ele causa na gente. Purifica de todo pecado, não é isso? O fogo do Espírito Santo é que nos aquece a presença de Deus, nos traz mais para Deus. O fogo do Espírito Santo é que nos motiva, nos leva mais para a presença do Senhor. Como o vento é um símbolo da obra regeneradora do Espírito e é um indicativo da sua misteriosa operação independente, penetrante, vivificante e purificante. É também o vento que traz o frescor à alma abatida e amargurada do homem após a sua regeneração. Ou seja, o homem, após ser regenerado, essa regeneração se dá pelo ato da conversão. Então, quando o homem, ele saindo daquele estado de pecado,
ele agora reconheceu Jesus e o Espírito Santo entra na sua vida, ele vem como um vento trazendo uma calmaria, né? Um refrescor para toda aquela ardência dos desesperos, das frustrações, da tristeza, das decepções, e a gente vai se tornando uma pessoa mais suavizada pelo Espírito Santo. Então, o vento ele pode trazer vários significados, várias conotações, né? Que o escritor ele aborda essa expressão que o Espírito pode trazer na vida daqueles que servem ao Senhor. Como água. A água, o Espírito ele é a fonte da água viva, a melhor e a mais pura, porque ele é um verdadeiro rio de vida invadindo as nossas almas e tirando a sujeira do pecado. O Espírito, pelo poder, opera no reino espiritual o que a água faz no plano material. A água purifica o que está sujo e restaura a limpeza. A água refresca, purifica, sacia a sede, transforma o que é estéril em água. É algo frutífero. Então, quando a gente pega essa metáfora da água, essa conotação desse símbolo que é atribuído ao Espírito Santo sobre a água, porque essas são as funções que a água traz. A função lava, limpa, a função refrigera, a função ela transforma, essa função da água, né? A água ela transforma, ela pega aquilo que é estéril e faz frutificar, não é isso? Então, a função do Espírito Santo como água, ele vai refletir isso também na vida daquele que, sem Deus, era uma terra seca, era uma terra sem futuro, sem progresso, sem projeção, mas quando o Espírito entra, ele começa a mudar a história dessa pessoa, começa a transformar, regenerar, e é como se fosse uma água ao sedento, ele começa a aliviar ao sofrimento, às angústias, ele começa a trazer esperança, ele começa a fazer frutificar coisas novas, né? Isso tudo é função da água como Espírito Santo, né? Que no caso são símbolos que representam essas atuações, essas transformações que acontecem na vida daqueles que dedicam-se ao Senhor, que recebe o Espírito de Deus na sua vida. Vamos lá, a gente já está quase acabando a nossa aula. Os símbolos do Espírito Santo. O selo da promessa, é um dos símbolos do Espírito Santo. Essa imagem do Espírito Santo com o selo simboliza posse de algo de segurança. O selo é a garantia de que o objeto não será confundido com qualquer outro, pois se trata de uma marca pessoal. Os crentes são propriedade de Deus, porque o Espírito que neles habita é como se fosse um selo. Isso aqui é muito importante a gente refrisar, né, porque são assuntos que a gente já no dia a dia, né, acostumado a gente ouvir e falar. O Espírito de Deus ele é um selo da promessa. O que é o selo da promessa? E aí vocês vão ver que, se vocês estudarem aí o livro, vai dizer que Paulo, ele enxergando um contexto, né, da época ali, em que os homens, quando iam lá nas áreas de comércio, poder comprar madeira e tal, eles chegavam e escolhiam. As madeiras que eles escolhiam, eles colocavam um selo deles ali. Né? Os fazendeiros lá, os proprietários de terra, colocavam um selo, que aquele selo marcava ele, como se fosse um carimbo. Né? E depois ele mandava seus empregados ir lá buscar. Mandava os empregados lá, vá lá em tal lugar, as madeiras que eu comprei estão lá separadas, tem meu selo. Então, os empregados vinham procurando. Quando chegava, opa, essa aqui é do patrão, essa aqui não é, essa aqui é, essa aqui não é, porque era identificado pelo selo. Eu me lembro que, quando a gente morava lá em São Pedro, na época do lixão, já na época do lixão, né? Ali você tinha, era gente, era cachorro, urubu, porco, tudo misturado. Entendeu? Galinha, tudo misturado. Batia o caminhão de lixo lá, a gente corria em cima, juntava aquele bocado de gente, urubu, porco, cachorro, galinha, juntava tudo em cima para poder catar lixo, né? Os animais para comer, a gente poder catar os reciclados ali, para a gente poder vender para fazer um dinheiro. E tinha um camarada em São Pedro chamado Cacau. E esse camarada ele tinha uma manada de porco, devia ter uns quase 200 porcos. E ele vendia, ele matava, às vezes, quando matava os porcos, vendia as carnes. Então ele ganhava muito dinheiro. E ele levava os porcos dele tudo para comer no lixão. Fazia aquela manada de sair, aquele bocado de porco assim. E ele vinha mais uns 2, 3 com ele, tocando os porcos ali, juntando aquelas manadas e levava para o lixão. Chegava lá e soltava no lixo. Aí à tarde ele vinha recolhendo. Só que esse camarada era tão pilantra, o que ele fazia? Ele tinha uma área grande que ele criava esses porcos tudo. Aí de tarde ele vinha recolhendo. Aí vinha recolhendo e levava os porcos tudinho lá para a área dele, né? Ele chegava lá e botava aqueles porcos lá. Só que não era só ele que tinha porco lá. Muita gente tinha porco e criava porco solto, igual cachorro. Entendeu? Os porcos ficavam soltos.
E aí ele chegava e vinha tocando os porcos dele, vinha outro porco, ele vinha tocar no meio, botava no meio do rebanho dele. E ia embora. Aí deixava, aí esse porco que não era os dele, ele deixava lá preso uns 2, 3 dias. Aí depois ele chegava e marcava, que ele tinha um carimbo com as iniciais do nome dele. Esse carimbo de ferro, né? Botava no fogo, tal, quando virava brasa, ia lá no animal, marcava. E esse camarada era tão pilantra, o que ele fazia? Ele pegava os porcos, que ele vinha tocando junto com os dele, amarrava na casa dele lá e deixava escondido o porco. Depois de uns 3 dias, ele ia lá e marcava. Depois ele pegava o porco e botava no meio dos outros, todos dele. Passava uma semana e pouco, o dono vinha procurar, porque todo mundo perdia porco, ou o nego tinha matado para comer, ou estava lá no meio dos porcos de cacau. Aí o que acontece? O pessoal chegava lá, o Cacau, rapaz, meu porco sumiu até uma semana e tal. Aí tinha lá aquele bocado de porco. Rapaz, vê, se estiver no meio aí, ó, pode pegar. Os meus tá tudo marcado. Olha que bicho pilantra. Aí os camaradas chegavam lá, opa, ó, Cacau, meu porco é esse aqui. É seu? Não, pode levar. Peraí, mano. Não, mas esse porco é meu, esse porco tá marcado, esse porco é meu. Não, esse eu não, esse porco é meu. Não, todos os meus porcos que eu compro, eu marquei na hora. Isso aí eu comprei esses dias e já tá marcado já, esse porco é meu. E o camarada passava perto dos outros e roubava porco dos outros com vontade, né? Mas os porcos dele podia estar em qualquer lugar que ele achava, porque tinha marcado dele. Essa é uma comparação para a gente entender a questão do selo, né? Porque o selo é uma marca. O selo, lá naquela época antiga, era uma marca, né? E essa palavra, esse jogo de palavras e símbolos, né, para poder identificar o Espírito Santo na vida dos crentes, todos aqueles que servem ao Senhor, é como um selo. Porque no dia que Jesus vier para poder arrebatar a sua igreja, o Espírito Santo ele vai buscar todos aqueles que estão selados por ele, né? Ou seja, é uma marca da presença, né? Desculpa, é uma marca da presença. E aí é importante, né, quando a gente fala algumas vezes, né, de algumas mensagens de pregadores aí do exterior, pregando, anunciando o evangelho e tal, e falando em outros dialetos, outros idiomas, né, que a gente às vezes não conhece, mas quando ele fala das línguas estranhas, a gente identifica, agora é o Espírito Santo que tá falando. Por quê? Porque o Espírito testifica. Esse selo é essa testificação que existe na Igreja de Cristo no mundo inteiro. A gente consegue identificar quando o Espírito está falando, quando Deus está falando através de alguém, né? Quando alguém está falando na direção do Espírito de Deus, a gente consegue identificar, seja ele de qual for a raça, a etnia, né? Mas é perceptível. Ou seja, o Espírito nos selou de uma forma geral em todos os 4 cantos da terra e a gente consegue entender e saber que todos nós somos marcados por um mesmo selo, por uma mesma marca, aguardando o dia da volta de Jesus. E é isso que vai nos diferenciar e nos tirar da terra para o Senhor, né? Vamos lá. Outro item aqui importante, né? A questão da segurança do crente. O Espírito Santo, ele inspira um sentimento de segurança e certeza no coração do crente. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele é o penhor ou as primícias da nossa herança celestial e uma garantia da glória vindoura. É uma palavra assim também fenomenal, né, que é do Espírito como penhor. O que é um penhor? Penhor é aquilo que você dá como garantia, né? Você vai fazer um empréstimo, por exemplo, um grande empréstimo, né? Você tem que dar uma coisa grande como garantia, porque se você não pagar, aquela coisa grande, que vai valer às vezes até mais do que o que você pegou, é o que vai pagar o seu prejuízo, né? Então, o Espírito como penhor, ele é isso. Jesus falou, eu vou, mas eu voltarei. E qual é o penhor? A garantia que Jesus volta, é o Espírito de Deus, né? Então, a função do Espírito Santo como penhor é essa função. E é por isso que ele aquece no nosso coração cada dia mais a certeza da volta de Jesus, a convicção de que a palavra de Deus ela é verdadeira, né? A esperança na volta maravilhosa do Senhor. E o Espírito de Deus está aqui todo dia confirmando isso no nosso coração, todo dia mudando e moldando pessoas, transformando, falando, agindo, né?
e nós estamos sendo agraciados, abençoados por Ele a cada dia da nossa vida. Por quê? Porque isso é o penhor, isso é um selo, isso como se diz, é aquele de grande valor que foi dado como garantia de que Jesus volta para poder buscar a sua igreja. Então, se hoje a gente tem o Espírito de Deus, irmão, a gente tem que ser muito feliz e viver cada dia mais esperançoso ainda na volta do Senhor, porque o penhor da volta de Jesus é o Espírito Santo. É o que garante que Jesus vai voltar. É o que garante que ele não nos abandonou aqui, né? Que ele não veio aqui e virou as costas para a humanidade. Não, o Espírito de Deus está conosco. Desde o dia que o Espírito Santo foi derramado em Atos, ele continua sendo derramado hoje, continua batizando hoje, continua libertando hoje, continua falando hoje, continua transformando hoje. A gente continua sentindo ele hoje, né? Por quê? Porque ele é o penhor. E sem ele a gente nada faz, e sem ele nós não teríamos esperança. Imagina, quem garante aqueles que acreditam em Buda que Buda pode fazer alguma coisa para eles? Não tem nada. Qual foi o penhor que Buda deixou? Não tem penhor. Não tem penhor. Né? Qualquer que seja o grande líder religioso que existiu na humanidade, qual foi o penhor que ele deixou? Que garante e que dá certeza às pessoas de que esse líder um dia voltaria. Não tem penhor. O único que tem penhor foi Jesus. Ele falou, eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei outro Consolador que esteja convosco. Ele vos guiará em toda a verdade. Né? E é o Espírito de Deus que testifica cada dia, cada dia, cada dia. Jesus está voltando. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. É o Espírito Santo que testifica cada dia, santifica, né? Prepara a sua vida, viva em paz com Deus, viva em comunhão e harmonia com Deus. É o Espírito de Deus que está a cada dia mudando, moldando, transformando, falando, guiando, e a gente vai sendo cada dia mais abençoado por Ele. Bem? Vamos lá, o último slide, né? Símbolos do Espírito Santo. Nós temos outros símbolos, né? Questão do azeite, questão da pomba, do azeite, talvez seja o mais comum e mais conhecido símbolo do Espírito Santo no Antigo Testamento. Era usado para consagrar os sacerdotes e os reis de Israel. Ser ungido com azeite significava estar revestido da autoridade de Deus. O azeite era também usado como alimento, também para iluminação, também para cura, ou seja, como remédio, né? Também para lubrificação e o alívio da pele. No sentido espiritual, o Espírito fortalece, liberta, ilumina, cura e alivia a nossa alma. A função do Espírito como azeite, né? Um revestimento. Assim era consagrado, eram ungidos os sacerdotes, os reis, e quando eles recebiam o azeite que descia sobre a sua cabeça, é como se o seu corpo tivesse sido revestido de uma autoridade, né? De uma capacitação, de uma capacidade, né? Para que ele pudesse estar à frente, estar adiante, pudesse estar no governo, né? Fazendo aquilo para a qual ele foi agora escolhido. O azeite significava isso. Então, o crente que recebe o azeite, ou seja, que recebe o Espírito Santo, ele está capacitado, ele está autorizado, né? Ele está revestido de uma autoridade do céu para expulsar os demônios, para falar novas línguas, para pregar o evangelho, é isso, para viver uma vida de santidade e para poder testemunhar do que Jesus faz, do que o Espírito de Deus faz na vida do crente. Por último, a pomba, como símbolo, a pomba significa brandura, doçura, inocência, amabilidade, paz, suavidade, pureza e paciência. A pomba esconde-se em rochas e isso nos traz uma lição espiritual. O Espírito Santo tem como única missão a glorificação do nome de Jesus, que é o tipificado pela rocha. A pomba é um animal dócil, com capacidade de adaptação ao homem e que podemos dizer compreender o homem e seu modo de ser. Assim é o Espírito Santo, um ser divino que é amigo e companheiro do homem, que o compreende bem mais do que o próprio homem, a ponto de interceder por nós junto a Deus. Então, essa é a função do Espírito Santo como pomba, né? Um símbolo de paz, né? Significa brandura, doçura, inocência, amabilidade,
suavidade, pureza, paciência, né? E aí, se a gente for dar uma olhada depois no livro, vocês dão uma acompanhada no livro, segundo o escritor aqui, a pomba é um tipo de animal que ele não tem fel, né? Então, por ele não ter fel, ele traz essas características aí, né? O fel é aquilo que o nosso corpo produz, né? Para poder combater alguns tipos de alimentos, né? E que possam ser agressivos ao corpo. E já a pomba não tem. Então, por isso ela come alguns tipos de alimento também específico, né? Que não danifica o seu corpo. E o Espírito Santo, por exemplo, como ele desceu como forma de pomba sobre Jesus, né? Ele traz essa simbologia toda da paz, da esperança, da brandura, da doçura, da inocência, da amabilidade, né? Da pureza, paciência. Esses são os atributos aí, alguns dos atributos, né? Dos símbolos, na verdade, do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? É interessante vocês continuarem essa leitura, tá? Porque aqui os slides, na verdade, eles trazem aqui alguns resumos, né? Mas tem muito mais assuntos aí dentro desse terceiro tópico, apesar de ser um tópico menor que os outros, mas ele tem alguns assuntos também que eu acho que é pertinente para vocês poderem continuar o desenvolvimento aí da questão do Espírito Santo dentro da visão bíblica, tá? E aí eu volto a dizer, nós estamos aqui falando sobre a visão bíblica apenas olhando para dentro da Bíblia, mas existe um caminho, né? Hoje a gente tem isso aqui construído, mas como isso foi construído? Aí já é um aprofundamento a mais sobre o Espírito Santo, que eu acho que é interessante vocês buscarem, conhecer, tá? Ouvir um pouco, ler um pouco sobre as questões dos concílios, né? Como que essa construção foi acontecendo, e isso foi se fortalecendo, e hoje nós temos essas convicções aí bem estabelecidas na nossa vida, no nosso coração. Amém? Então, a próxima aula a gente faz ela na segunda-feira, tá? Para a gente poder já concluir essa matéria, tá? Na segunda-feira eu vou ver se a gente vai conseguir fazer online ou se faz presencial na igreja, tá? De repente a gente faz na igreja, aí já posso até levar a prova, se vocês quiserem até fazer a prova de vez, né? De repente a gente já resolve isso aí, tá ok? E já fica livre para na outra semana. Aí tem outra questão que eu quero falar com os irmãos, a questão também já do próximo livro, tá? Os irmãos já se preparam agora financeiramente, já pode até já começar a pagar já na semana que vem, para a gente já comprar já de imediato também o próximo livro, para a gente não ter o atraso que tivemos agora nessa lição, nessa aula que passou agora. Nós ficamos basicamente quase que um mês sem ter aula, por questão dos livros, né? Então vamos fazer o possível para a gente poder manter isso aí em dia, tudo certinho, para não ter atraso, para a gente poder concluir o nosso curso aí no tempo certo. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Muito bem, né, Laís? É, Laís. Ai, ai. Então tá bom. Então vamos orar para a gente poder encerrar. Senhor Jesus, eu quero neste momento agradecer ao Senhor por esta noite, pela tua palavra que aqui temos estudado. Quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um dos teus servos e servas. Ó Deus, pedir que o Senhor possa nos abençoar. Abre seu microfone, Dinho, se falar amém. Possa, Senhor, cada dia trazer, ó Deus, aos nossos corações o conhecimento da tua vontade. Abençoa, Deus, nossos seminários, que nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus Amém. irmãos? Deus Amém. abençoe, Amém. Pai do Pai do Senhor, Senhor. pastor. Pai do Senhor. Deus. Amém. Pai, Senhor. Tá joia. Fique com Deus. Até a próxima. Até.